Olá, estou aqui de novo conversando com vocês, porque diariamente eu tenho que responder várias vezes sobre a posologia do nosódio coronino, que propositalmente não foi falado, não foi mencionada por mim, mas depois já outras pessoas falaram no ar. Esse assunto foi um pouco discutido numa segunda live de um grupo que fez a patogenesia, da qual eu participei também, inclusive. Então, o que eu quero falar hoje é basicamente sobre a posologia, como usar o nosódio. Porém, para fazer isso, eu vou fazer um pouco de introdução, porque não se trata só de uma receita de bolo, né? Especialmente a homeopatia não é bem assim. Então, eu começo falando sobre o que é o medicamento homeopático. Então, o medicamento homeopático, a definição da farmacopeia homeopática brasileira, é que é uma apresentação farmacêutica, ou seja, é um medicamento de dispensação, né, claro, ministrado segundo, então ministrado, não feito, né, ministrado segundo o princípio da semelhança ou da identidade, com finalidade preventiva e terapêutica, ou seja, a própria farmacopeia reconhece o medicamento homeopático como tendo uma possível atividade preventiva. É obtido pela técnica da dinamização, que é um processo exclusivo, né, dos medicamentos homeopáticos, que é realizado através de diluição, seguido por agitação, ou diluição por triturações. Isso pode acontecer ao mesmo tempo, pode acontecer primeiro um, depois o outro, mas não é nosso objetivo falar disso hoje. E ainda que o medicamento homeopático pode ser de uso interno ou externo, não estou falando aqui de pomada de calêndula, por exemplo, estou falando de dinamizações homeopáticas como uso externo. Isso está previsto na farmacopeia homeopática brasileira. O que a farmacopeia não fala quando define medicamento homeopático é sobre a experimentação. Fala que o uso é segundo a semelhança ou a identidade, mas muitas vezes a gente dispensa medicamentos na farmácia homeopática que não foram experimentados e ainda assim têm sido largamente utilizados, tá? E uma coisa que eu queria deixar clara é que o medicamento homeopático provoca sintomas. Quando a gente fala de medicamento convencional, que a gente chama de alopático, nem sempre ele provoca sintomas. E se provoca, a gente fala que são efeitos colaterais, efeitos indesejados, efeitos. Por exemplo, se você toma um analgésico para dor de cabeça e você não tem dor de cabeça, ele jamais vai provocar dor de cabeça em você. Já o medicamento homeopático, ele atua de uma maneira bem diferente. Ele vai atuar segundo a lei da semelhança e sim, ele provoca sintomas. E muitos homeopatas não estão tão acostumados a pensar dessa maneira. Uma outra definição que eu gostaria de falar para vocês é a de bioterápicos, também da farmacopeia homeopática brasileira. São preparações medicamentosas que são feitas a partir de produtos biológicos que não têm uma composição química definida. Por exemplo, secreções, excreções, tecidos, órgãos, produtos de origem microbiana e alérgeno. E essas preparações, elas podem ter origem no material patológico, doente, e aí chama-se de nosódio, ou de material não patológico, e aí o nome é sarcódio. Por exemplo, essa semana mesmo nós tivemos uma prescrição de lágrima, glândula lacrimal e olho total, e o prescritor colocava nosódio disso. Então veio a dúvida, será que esse material deve estar doente? Doente de quê? Né? Por exemplo, uma secreção doente seria uma secreção de conjuntivite ou o quê? Então, nesse caso, esclarecemos que o uso não seria da palavra nosódio. Nosódio é quando você usa de um material doente. E muitos medicamentos homeopáticos são feitos assim, com secreção. Por exemplo, o tuberculino, feito de material de tuberculose, o psorino, de sarna, o sifilino, né, de sífilis. Então, muitos medicamentos homeopáticos são tradicionalmente feitos dessa maneira. Claro que existem também aqueles que são feitos de cepas de bactéria,
fungos, vírus, mas existem os feitos de secreção doente e são os chamados nosódios. Sarcódios quando não são patológicos. E são feitos, né, de acordo com a definição bioterápica, é feito de acordo com a farmacotécnica homeopática para uso homeopático. E nem sempre são experimentados. Né? Alguns são, outros não são. E com essa pandemia, então um grupo de homeopatas resolveu fazer um nosódio de Covid-19. E assim foi coletada material, secreção de orofaringe de 4 pacientes positivos, quer dizer, efetivamente doentes, né, de Covid. E essa secreção, então, foi dinamizada por 2 colegas farmacêuticos, até a 12CH, e depois foi misturada esses 4 materiais desses 4 doentes, dinamizados até a 200CH e também na 1000FC. Essa foi a minha parte na história, onde isso foi feito, essa parte final, no nosso laboratório, por termos um laboratório que disponibiliza matrizes dinamizadas e tinturas mães para que outras farmácias façam também a sua dinamização. Tá? Mas não teve segredo nenhum no preparo desse medicamento. Toda vez que a gente tem um medicamento, no caso um novo medicamento para uma nova doença, um vírus novo desconhecido, a gente tem 2 perguntas principais para responder. Será esse medicamento seguro? No caso deste nosódio, nós resolvemos fazer, então, o mesmo teste de PCR que é feito para pessoas, para determinar se pessoas têm ou não vírus na sua garganta, por exemplo. São aqueles testes com suave, onde vai lá a fundo, coleta a secreção da pessoa e faz, então, um teste para determinar se ali tem presença do vírus do Covid, deste vírus de agora. E essas soluções nossas foram enviadas para o mesmo teste. Foi enviada primeiro na 13CH e, para nossa grande surpresa, sim, voltou com resultado positivo, ou seja, podia-se encontrar restos, sinais do vírus na 13CH, que é uma dinamização que muitos homeopatas, eu mesmo também não acreditava que a gente pudesse encontrar, além do número de Avogadro, não é? E feito em álcool 70. Então, isso abre necessidade de a gente estar vigilante em relação a outros nosódios também, de vírus, de bactérias, o que for, mesmo feito em solução alcoólica. E o nosso teste daí da 28CH voltou como negativo. E por isso determinamos que na 30CH o medicamento poderia ser disponibilizado como considerado seguro. Isso quer dizer que, por exemplo, podia ser que a 13 estava positiva e a 14 já não estivesse. Mas nós não fizemos todos os testes, fizemos da 28, então podemos assegurar que da 30CH, se uma pessoa tomar o medicamento, ela pode até ter sintomas, a gente acabou de falar que o medicamento homeopático provoca sintomas, mas não vai adoecer por causa do medicamento em si, tá? Ela pode ter sintomas da doença. A gente já vai ver um pouquinho mais daqui a pouco disso. Então, isso em relação à segurança. Vou de novo repetir. Ninguém vai ficar doente de Covid porque tomou o nosódio, tá? E uma outra questão é a questão da eficácia do medicamento. E a eficácia, bom, a gente pode fazer testes clínicos e tem que dar o medicamento, ver se a pessoa melhora, se evita a doença, né? Uma cura com antecipação. E isso é bastante difícil de fazer testes controlados com grupos populacionais. Mas a gente tem uma eficácia, uma indicação de eficácia através da patogenesia. Porque como é que a homeopatia fala? Não é que a gente testa uma substância em pessoas saudáveis e essas pessoas desenvolvem sintomas, então esses sintomas vêm da onde? Vêm da própria substância que eu estou testando. Portanto, aquela substância serve para tratar pessoas doentes daqueles mesmos sintomas, certo? Então, isso é
a base da homeopatia, que é a lei da semelhança. Então, a eficácia, ela vem dos próprios sintomas patogenéticos que surgem. E aí foi realizada a patogenesia com mais de 80 voluntários que testaram ao acaso, sem saber, como cego, né? Trabalho bem feito, onde foi testado ou o nosódio, ou um outro medicamento, ou placebo. E as pessoas e os responsáveis pela patogenesia não sabiam o que os seus voluntários estavam tomando. Uma série de sintomas foram relatados. E quais são esses sintomas? Sintomas muito parecidos, né, com os sintomas da doença, claro, porque foram provocados pelo próprio vírus, que foi usado lá atrás, presente na secreção lá atrás, para fazer o medicamento. E assim, a indicação desse medicamento, ela vem de uma maneira indireta pela patogenesia para uso em homeoprofilaxia, ou seja, uma certa maneira de evitar prevenção da doença, o tratamento de doentes e ainda sintomas que sobraram em pessoas que estiveram doentes, porém sararam, mas permaneceu, por exemplo, uma tosse, permaneceu uma dor de cabeça, algum tipo de sintoma, tá? E assim nós vamos começar falando de posologia para homeoprofilaxia. Logo no início, um dos médicos do grupo propôs essa posologia. 3 gotas ou 3 glóbulos, 2 vezes ao dia, por 3 dias. E aí uma continuação para 3 gotas ou 3 glóbulos a cada 15 dias, enquanto a pandemia for ainda bastante presente, tá? Então, essa maneira de tomar, ela deve ser denominada como auxiliar na profilaxia ao Covid-19. E a gente vai ver já que Hahnemann mostrou que se você usar gotas sucussionadas antes de cada dose, é uma maneira de você evitar a agravação. E o que seria a agravação? Seria o surgimento desses sintomas patogenéticos no caso, tá? E no início, nós não disponibilizávamos o medicamento em gotas, só em glóbulos. Por quê? Porque ele estava sendo dispensado só em 3 farmácias do país. Era um medicamento que estava sendo testado de uma doença nova, de um vírus muito perigoso. Então, ele foi disponibilizado já sabendo a segurança e com a patogenesia em andamento em 3 farmácias no Brasil, uma em Curitiba, uma no Rio de Janeiro e a outra nossa, HN Cristiano, aqui em São Paulo. E só em glóbulos, por quê? Porque a matriz ainda não estava aberta. Então, as pessoas só recebiam em glóbulos. Não é a melhor maneira, como a gente já vai ver já nos escritos de Hahnemann. E uma coisa que eu queria dizer é, jamais use a palavra vacina relacionada a medicamento homeopático, a homeopatia. Por quê? É uma palavra que não deve ser utilizada. Vacina preconiza um medicamento que deve ser amplamente testados, várias fases de testes pré-clínicos, clínicos, não é? Então, não é para ser chamado medicamento homeopático de vacina. E a gente fala e, pumba, recebe exatamente uma pessoa procurando a vacina para a Covid homeopática. Então, não use, não permita que esse termo seja utilizado. A posologia, então, da prevenção poderia ser aquela, voltando um pouco, 3 gotas ou 3 glóbulos, 2 vezes ao dia por 3 dias, e aí uma dose quinzenal com só 3 gotas ou 3 glóbulos. Algumas pessoas desenvolvem sintomas ao tomar esse medicamento. Tá certo? Não falei que o medicamento homeopático provoca sintomas? E quais são os sintomas? Sintomas da experimentação. Sintomas provocados pelo próprio vírus, tá? Então, elas começam a ficar com medo. Ai, eu tô doente. Ah, esse remédio que me fez adoecer. Não, esse remédio, esse medicamento, esse nosódio não vai fazer você adoecer. Se por acaso você adoecer, talvez você esteja tomando ao mesmo tempo que você já tinha um desenvolvimento
da história natural da doença, que você já estava contaminado pela doença. E mesmo assim ele vai te ajudar, tá? Então, é claro, não precisa ter medo. Ai, mas eu soube de alguém que fez sintomas. Tudo bem, só mostra que o medicamento está ativo. Ah, mas eu não quero, eu tenho medo. Então, uma possibilidade é usar em gotas. E se mesmo assim tomou durante um dia, 2 doses, uma de manhã e uma à noite, e começa a desenvolver sintomas, de quê? Alguém pode ter uma dor de garganta, garganta queimando, raspando, pode ter uma dor de cabeça, pode ter um intestino mais solto. Ah, eu não quero. Para, interrompe e só retoma 15 dias depois com 3 gotas, por exemplo. Use em gotas daí. Então, não é vacina. E também serve para tratar doentes? Sim, serve sim, tá? Como diz, né, a teoria da homeopatia, claro. Então, um tratamento num estado de doença aguda, como seria o Covid, né? Eu vou me fundamentar agora e apresentar para vocês o que Hahnemann deixou escrito na sexta edição do órgão, no parágrafo 256. Como deve ser usado o medicamento? Então, ele fala uma coisa que muitos não seguem, esqueceram talvez. Cada melhora que for crescente no estado de doença durante o tratamento, você não deve repetir o medicamento. Você deve aguardar. Quando o paciente parar de melhorar, aí sim você dá uma outra dose. Então, Hahnemann coloca isso de maneira muito clara nessa edição, no parágrafo 256. Por isso que eu não posso falar para vocês, quanto que tem que tomar. Não posso, né? Hahnemann já aqui dá uma indicação que você não deve repetir o medicamento se não houver necessidade. Então, o que eu tenho que observar? Vou falar para vocês, observe o paciente. O que eu tenho que observar? Se o medicamento é correto, é homeopático ao caso, se os sintomas da experimentação são semelhantes aos sintomas do indivíduo. Bom, aí você vai poder usar o medicamento com sucesso. Se ele está dinamizado, está. E se é dado nos intervalos mais convenientes, indicados por quê? Pela sua experiência, pela sua observação dos sintomas do seu paciente. E aí, Hahnemann ainda dá uma outra dica. Cada dose deve diferir um pouquinho da anterior e um pouquinho da próxima, para você alterar o princípio vital que está alterado, né, já pela doença. E assim você faz como? Você faz através do uso de gotas. E esse frasco de gotas, ele deve ser succionado. Assim, o efeito do medicamento será mais rápido e você evita agravações. Portanto, vamos retomar. Se eu quero fazer uma profilaxia, eu vou poder usar, não vou poder observar tantos sintomas previamente. Então, vou usar uma sugestão: 3 gotas ou 3 glóbulos. Se eu quero evitar agravação, sintomas patogenéticos, eu uso 3 gotas, 2 vezes ao dia por 3 dias. E o paciente fez sintomas, está incomodado com isso. Para de tomar o medicamento. Retoma com uma dose só 15 dias depois. Outra possibilidade, então, não é preventivo, realmente eu estou com a pessoa doente. Aí eu vou observar como que eu vou fazer. Bom, eu vou ter que observar uma posologia que não tem receita de bolo. Ela deve ser individualizada. Ela vai se fundamentar na sua experiência e na observação dos sintomas do paciente, na observação do estado geral do paciente. Pode ser de hora em hora, pode ser 3 vezes ao dia, pode ser uma vez ao dia. A pessoa está com sintomas mais graves, talvez você queira experimentar de hora em hora. E você observa, parou de melhorar? Eu vou dar outra dose. Ou ainda está melhorando, eu não vou dar outra dose. Para seguir Hahnemann. Não vai seguir o que eu estou falando, vai seguir o que Hahnemann deixou determinado. Eu estou só relembrando alguns aspectos que eu fui lá
reestudei, pincelei, estou passando para poder esclarecer as pessoas que me perguntam, tanto nas farmácias HN Cristiano, quanto no laboratório que está fornecendo a matriz, tá bom? E pode ter certeza, isso é diário e vem de várias fontes, tanto de médicos, colegas farmacêuticos, como pacientes. Então, concluindo, eu tiro isso dessas informações, das perguntas, mas também dos relatos de prescritores homeopatas, há uma série de médicos prescrevendo esse medicamento, e eu fui conversar com os principais prescritores que têm chegado a nós, é claro, né? Tenho também experiência na equipe, na família, nos amigos e a experiência dos prescritores. Então, tudo indica que esse nosódio é um medicamento seguro. Seguro quer dizer que você não vai ficar doente por causa dele, né? E que aparentemente é eficaz também, ou seja, possivelmente ele vai evitar com que você adoeça. Pode ajudar na pandemia, mas não deixa de ser um medicamento novo. Então, alguns perguntam assim: ele faz anticorpos? Provavelmente não. Ele altera imunoglobulinas? Olha, às vezes está parecendo que sim. Ele age, como ele age no D-dímero? Não tenho a menor ideia. Não só eu, como a gente não tem essas informações. É uma doença nova, é um vírus novo, é um medicamento novo. É necessário que haja muito mais pesquisas na área com esse medicamento que aparentemente traz bastante ajuda, sim, tá? Então, espero ter respondido a parte das perguntas, ter passado mais informações para vocês. Agradeço a atenção e lembro do nosso canal de YouTube, do nosso Instituto HN Cristiano, que tem como objetivo a pesquisa, a divulgação e o ensino da homeopatia e outras práticas integrativas, tá? Então, quero me despedir, deixo aí à disposição de vocês meu e-mail, peço para que deem uma olhada nos vídeos, se gostarem, cliquem e se inscrevam no nosso canal. Muito obrigada, até a próxima.